Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe teu dia no nome de Jesus. Vamos orar juntos, pedindo a Deus que fale conosco. Meu Deus, no nome de Jesus, eu e essa pessoa que está assistindo este vídeo, estamos orando ao Senhor, pedindo ao Senhor direção do Senhor para as nossas vidas nesse dia e pedindo que o Senhor nos dê uma boa palavra para a nossa educação, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida aqui na terra, junto com o Senhor e representando um cristianismo autêntico. Falando conosco, Deus, onde é que nós estamos errando às vezes e corrigindo-nos para que tenhamos bênçãos vindas do Senhor e possamos gozar do benefício do verdadeiro crente em Jesus. E no nome desse Jesus nós oramos. Amém. Que Deus continue abençoando você e família. Temos uma palavra de Deus hoje para você. Quando eu digo temos, eu e o Espírito Santo de Deus, ou o Espírito Santo de Deus e eu, queremos falar com você de um assunto muito interessante que pertence à igreja do Senhor nesses dias, está no meio da igreja do Senhor nesses dias, e muitas congregações têm repetido aquilo que não deveriam repetir, mas estão imitando muitos mundanos e trazendo o mundanismo para dentro da igreja. E este assunto você vai entender agora no nome de Jesus, mas primeiro vamos ler a palavra de Deus para entrarmos então nesse assunto. O título do assunto é: o crente pode ser supersticioso? Volto a perguntar, o crente pode ser supersticioso? Bom, lemos então a palavra de Deus, o seguinte, capítulo 30 de Gênesis, versículo 1 e 2, e depois vamos ler do 22 ao 24. Diz assim o versículo 1 e 2, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, acaso estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? Traduzindo, Jacó dizia, se foi Deus que impediu você de ter filhos, de dar à luz, você pensa que eu sou Deus para reverter essa situação? Tu pensas que o problema é meu? Bom, lemos o versículo 22 então. Então Deus se lembrou de Raquel, ouviu-a, abriu a sua madre, e ela concebeu e deu à luz a um filho e disse, tirou-me Deus a minha afronta. E chamou-lhe José, dizendo, acrescente-me o Senhor outro filho. Vamos parar por aí a nossa leitura e eu quero falar exatamente isto com você. O crente pode ser supersticioso? Estamos diante de uma situação, parece que é complicada. Raquel vê que Lia deu 4 filhos para Jacó, e como eu disse ontem, o terceiro e o quarto foram as tribos abençoadoras de Israel. A tribo dos levitas, né, que veio o sacerdócio e os profetas, e a tribo de Judá, que veio o nosso Salvador, Jesus Cristo, e disso falamos ontem, né? Ele é o leão da tribo de Judá. Então, vemos aqui uma situação tão grave que Raquel, observando a vida da irmã, e a irmã produzindo filho, Raquel não entendeu de que quem dava filhos a Lia era o próprio Deus, e que Deus tinha um plano nisso aí. O que acontece é que Raquel, então, começou a culpar o marido, dizendo o seguinte, olha, eu vejo que a minha irmã tem filhos, que você com ela faz alguma coisa que não faz comigo. E eu quero que você faça exatamente isso comigo. Se você não me der filho, eu prefiro morrer. Se você não me der filhos. Então, ela não estava satisfeita só com um filho, porque a irmã já tinha 4 filhos. O que acontece? Por inveja, ela então vai e faz o que Sara fez. Jacó, depois de repreendê-la, dizendo, você está achando, Raquel, que eu sou Deus? Foi ele quem te impediu de ter filhos e você bota a culpa em mim, enquanto a tua irmã é frutífera e você não? O teu problema, Raquel, é com Deus. Eu não tenho nada a ver nesse assunto. E ele estava correto, porque Lia, ele deitava-se com ela
com uma obrigação de marido, ela era a mulher dele, mas com Raquel ele deitava com amor, ele dava o melhor de si, porque ele a amava, e mesmo assim ela não tinha filhos, e isso, ao invés de causar nela uma aproximação de Deus, né, para que ela se aproximasse mais de Deus, pelo contrário, ela deixou um sentimento ruim entrar nela, que foi a inveja. E este sentimento, quando entra na vida das pessoas, esse sentimento destrói relacionamentos, destrói amizade e destrói a vida da pessoa que o tem, né? A pessoa que tem inveja, ela é uma pessoa já destruída por natureza. Bom, então ela pega e dá a sua serva, Bila, a Jacó, para que ele tivesse filhos com ela, e então esses filhos fossem filhos de Raquel, fossem filhos criados por Raquel, né, que era direito dela chamá-los, né, e reclamá-los como filhos. Ela pega a Bila, então, e dá, usando recursos para dar filhos a Jacó, mas ela continuava sem filho. Então, um belo dia, Rúben traz mandrágoras para a mãe, acolhe lá nos campos e traz mandrágoras para a mãe. O que Raquel entende? Ela dá inveja, do jeitinho dela, ela entra na superstição. Ela pensava então, olha, a minha irmã está comendo isso, por isso que ela é frutífera. Não é problema do meu marido, né? Não é porque o meu marido não está me dando o que dá ela. O problema são essas frutas aí. A solução são essas frutas aí. Por isso que ela é tão fértil, por isso que ela é tão apetitosa, por isso que o sexo dela com o meu marido produz filhos. Ah, eu vou querer essas mandrágoras, mas ela não tinha filhos para buscar essas mandrágoras e então ela pede a Lia, né? Até mesmo porque Rúben, vendo que a mãe era tão frutífera, ele talvez tenha entendido, é porque ela come mandrágoras, ela toma as folhas das mandrágoras, ela está sendo fertilizada por essas mandrágoras. Até o próprio filho pensava que no fruto havia esta magia e traz para a mãe. Só que Raquel vê isso acontecer e entende, então, eu preciso desses frutos. E Raquel, então, faz o mesmo que Jacó fez para Esaú. Só que Raquel aí vestia-se de Esaú e disse, dá-me desse fruto, minha irmã. E ela disse, você já me tomou o marido, porque, na verdade, no entendimento de Lia, ela casou-se primeiro com Jacó. Ela foi a primeira mulher de Jacó. Então, ela se via no direito de reclamar que ele era marido dela e que foi tomado pela irmã. O que ocorre, então, é que ela disse, você não se contenta em ter o amor dele, ter o marido que é meu, todo seu, e agora quer também o fruto, que é o meu filho que traz, meu filho não tem nada a ver contigo. E ela diz, se é isso que você reclama, eu permito que você se deite com ele, mas dá-me do fruto. E então a Lia pega este fruto e compra o direito de ter Jacó com ela por um tempo. E o que acontece é que isso possivelmente não agradou a Deus, mas Deus não deixou de abençoar Lia, né? Por causa disso, e Lia se deita com Jacó, ela diz a Jacó, eu comprei o direito de deitar contigo, você será meu por um período e você vem se deitar comigo, porque você já é meu por direito agora, eu comprei esse momento. E Jacó então, entendendo e sendo um homem justo, vai e deita-se com Lia, e Lia concebe de novo, e concebe de novo, e concebe de novo, mais 2 filhos e uma filha chamada Diná, que foi a 7ª cria de Lia. O que acontece é que Jacó, tentando o jeito supersticioso, o jeito mágico, porque isso é do diabo, a pessoa acreditar nisso, por isso que o título da mensagem é, o crente pode ser supersticioso? Não, o crente não pode ser supersticioso, o crente tem que acreditar 100% a Deus, e você vai ver que todos os filhos de Lia se jogava aos pés de Deus e agradecia ao Senhor, principalmente quando nasceu Judá, né, que ela diz, agora eu louvarei o meu Senhor que me deu esse filho, né? Eu sou abençoada. Lia sempre atribuía a gratidão dela a Deus, né? E dizia, agora eu vou ter o meu
marido, porque eu sou abençoada, porque eu tenho sorte diante de Deus, porque eu sou afortunada diante de Deus. Mas Raquel não via este lado. Raquel procurava os seus jeitinhos e então Raquel herdou muito do pai Labão, a superstição. Herdou muito da terra dela, a idolatria e a superstição. E está ali ela mais uma vez atribuindo a outros deuses e a superstição a bênção que ela deveria receber diretamente de Deus. E então o que acontece? Ela fica mais 3 ou 4 anos sem ter filhos. Isso foi muito triste. Primeiro, ela acusa o marido. Segundo, primeiro, ela tem inveja da irmã. Segundo, acusa o marido. Terceiro, tenta o seu jeitinho. E quarto, quer comprar a bênção vendendo o próprio direito de se deitar com o marido, passando para sua irmã, né? Usando comer fruto supersticioso, fruto que ela pensava que ia resolver o problema dela e não resolveu. Mas eu penso que ao Lia ter mais filhos, eu penso que Jacó então ouviu o que o marido falou e pensou, meu problema é com Deus. E Raquel começa então a orar. Aquilo que Jacó falou para Raquel, parece que veio à mente dela e ela começa a orar, porque o versículo 22 diz que Deus se lembrou dela, Deus a ouviu. Deus então resolveu abençoá-la, porque ela deixou de lado a superstição e então se jogou aos pés do Senhor e Deus teve misericórdia dela. Só que tem um problema muito sério isso. Ela tem um filho e ela diz, agora acabou a zombaria. Raquel volta a se enaltecer por ter tido aquele filho e diz, quero ver zombar de mim agora que eu tenho filho, que a minha madre abriu. Agora eu vou pagar com a mesma moeda. Mas ela comete um erro e ela disse assim, dá-me outro filho, Senhor. Ela foi determinante nesse outro filho que pediu e você vai ver que mais tarde ela morre ao segundo filho. Então, o que acontece, meu irmão e minha irmã que me assiste? Primeiro, você deve se jogar e eu devo me jogar aos pés do Senhor e acreditar no Senhor, que é a fonte de toda a bênção. Não devemos invejar o outro, mesmo que o outro seja bênção, mesmo que as bênçãos do outro estão vindas de Deus, sejam de Deus, nós não devemos invejar, porque o mesmo caminho que ele tem para agradar a Deus, para buscar a Deus, eu e você também temos. Nós temos comunhão com Deus, podemos falar com Ele e Ele nos abençoará. Devemos colocar isso na nossa mente e no nosso coração. Eu tão somente devo buscar a Deus e não invejar a ninguém. O que Deus deu ao outro é porque o outro foi merecedor daquilo, porque Deus se apiedou dele, Deus teve misericórdia dele, então Deus a deu a ele. Mas o que Deus tem para mim é para mim e eu devo buscar a Deus. Segundo, não devemos culpar a ninguém porque a bênção não chegou a nós. Devemos ir a Deus, como disse Jacó a Raquel. Você vá buscar a Deus, vai interceder a Deus, porque o teu problema de ter fechado a tua madre é entre você e ele e não é problema meu. O meu papel de homem, de amoroso, de marido, né, de macho, de homem que te usa no tempo certo, no momento certo, no tempo a que você poderia ter fertilidade. Eu uso você e nós temos o nosso amor e a nossa relação, mas não é problema meu. Nós temos uma vida comum sexual e o problema seu você tem que perguntar a Deus. E mesmo assim, aprendemos que ela não ouviu. Devemos ouvir a voz de Deus, devemos nos jogar aos pés de Deus. E quando um homem de Deus fala conosco, precisamos colocar os nossos ouvidos atentos e trazer o que ele fala à nossa mente e ao nosso coração, o que está na palavra de Deus, para sermos abençoados por Deus. E então não usar, terceira coisa, jeitinhos. Tem muita gente usando jeitinho, tem muita gente fazendo aí jejum de Daniel para conseguir a bênção tal, porque fulano fez e conseguiu. Vou orar no monte 3 vezes, porque fulano fez e conseguiu. O teu Deus é o teu Deus, ele não é só Deus do fulano, ele quer ser o teu Deus, ele quer se relacionar com você. Então não copie ninguém, não vá na conversa de ninguém, busque você a Deus e o que ele colocar no teu coração, na tua mente para fazer, você faça, porque o que ele colocou na mente do outro e o outro fez é para o outro e não para você. Não adianta fazer jejum de Daniel e não ser crente. Deus quer que você seja crente como foi crente Daniel. E então você vai fazer o teu sacrifício, o teu jejum, a tua busca e Deus diretamente irá abençoar você
pare de copiar os outros. Pastores que dirigem a igreja, pare de copiar outras igrejas. Se Deus não está operando na tua igreja e está na do outro, talvez seja um sinal para que você o busque. Busque o Deus Todo-Poderoso e não busque os jeitinhos do outro. Hoje temos muitas imitações, muitas superstições, muitas magias dentro de muitas igrejas que Deus já não está mais presente nela, que elas estão inchando porque os jeitinhos têm produzido inchação na igreja. Mas Deus quer tratar com o seu povo e o que deve se pregar na igreja é o poder de Deus, o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando a pessoa é salva, ela produz frutos de salvação. Ela tem os dons do Espírito, ela tem frutos do Espírito e ela é um crente, um novo crente em Jesus. Ela é nova criatura. E isto é o que Deus quer para a sua igreja. E então Raquel viu que nada disso deu certo. Aí só que ela vai falar com Deus. A Bíblia diz que Deus a ouviu. Está no verso 22 do capítulo 30. Deus lembrou-se dela e a ouviu. Deus teve a atenção e falou: Raquel está me buscando. O que está falando Raquel? Eu vou ouvir agora e vou abençoá-la. Só que ela não foi sábia em colocar o nome do filho e se enaltecer, dizendo: agora eu não serei mais zombada. E de repente ela determina, ela mesma, que teria só mais um filho. E então, depois disso, ela morre. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você faz depois da bênção. Cuidado como você procede depois da bênção. A tua bênção não é para humilhar a ninguém. A tua bênção não é para enfraquecer a ninguém. A tua bênção não é para colocar você superior a ninguém. A tua bênção é porque Deus te ouviu e Deus resolveu te abençoar. E não determine, depois dessa bênção eu quero só mais uma. Cuidado com que você fale igual Raquel falou. Muito cuidado, porque às vezes Deus quer te abençoar muito mais e você determina que só quer mais uma bênção. Seja sábio na presença do Senhor, seja inteligente na presença do Senhor, busque a Deus verdadeiramente. E o que eu quero ensinar para você é como viver uma vida cristã verdadeira diante de Deus. O crente pode ser supersticioso? Não. O crente deve ser crente em Deus e orar sempre no nome de Jesus e ter uma vida digna de cristão, servo do Senhor Jesus nessa terra. E Deus abençoará você, abençoará aqueles que estão debaixo da tua possessão. E Deus será contigo sempre, no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Deus te abençoe, no nome de Jesus.